Você já imaginou ficar 20 anos sem se falar com a sua esposa? Você que é casado, você que é casada. Imagine passar 20 anos em pleno silêncio e não ouvir a voz do seu marido. Por quê? Porque ele ficou chateado com você por um motivo, entre aspas, banal. Essa é a história de um casal japonês. Eu quero contar essa história para vocês e trazer uma reflexão. Portanto, esse vídeo está muito interessante porque vamos falar sobre o perdão. Por favor, não saia daí, permaneça nesse vídeo que você precisa aprender a importância de perdoar. Porque no final das contas, o perdão ele é mais para a pessoa que perdoa do que para a pessoa perdoada. Se você gostou da proposta desse vídeo, por favor, deixe ficar o seu like, compartilhe esse vídeo com aqueles que precisam ouvir essa mensagem e entender essa história a fundo. Eu sou Gabriel Henriques e você está aqui no canal Graça Regeneradora. E com certeza você, minha irmã, meu irmão, é muito bem-vindo. Queridos irmãos, sem mais delongas, eu quero compartilhar com vocês uma história que acabei vendo lá na rede vizinha, ok? A rede vizinha é uma grande fonte de informação e essas histórias inspiradoras acabam trazendo para mim uma vontade de poder compartilhar com vocês para que no meio de tudo isso nós possamos extrair um aprendizado e entender a fundo o que é que o perdão pode causar nas nossas vidas ou a falta do perdão pode causar nas nossas vidas, comprometendo até mesmo a boa relação com as pessoas que estão ao nosso redor, que tanto nos fazem bem, que tanto nos ajudaram. Então, queridos, sem mais delongas, vamos aqui ler a história na íntegra e no final eu vou trazer aqui uma reflexão importante para que nós possamos entender até que ponto a falta de perdão pode nos prejudicar. E vamos aqui nos basear na história que foi aqui publicada no perfil Diferentona. Não é um perfil lá do canal vizinho, da plataforma vizinha, não é da rede vizinha. E a notícia começa com um breve resumo só para colocar você já par logo de cara. A esposa desse japonês deixou ele chateado e ele simplesmente ficou 20 anos sem falar com ele. Meu Deus, então vamos ver aqui o desenrolar da história. Um caso curioso e comovente chamou a atenção no Japão. Otou Katayama, acho que é assim que se lê, assim que se pronuncia, um homem da cidade de Nara passou 20 anos sem trocar uma palavra com sua esposa, Yumi, apesar de morarem juntos e criarem 3 filhos. O motivo? Ciúmes. Inusitado, né? É engraçado isso. Otou se sentia de lado após o nascimento dos filhos e, em vez de conversar, optou pelo silêncio, que acabou se arrastando por 2 décadas, nesse caso 20 anos. Mesmo vivendo sob o mesmo teto, ele respondia a Yumi apenas com acenos ou murmúrios, criando um ambiente de convivência gelado, estranho, especialmente para os filhos. Os filhos são inocentes, os filhos não têm culpa de nada, mas acabaram sendo afetados por essa situação constrangedora. Vamos continuar aqui. A situação só mudou quando o filho mais velho, já com 18 anos, e que nunca ouvira os pais conversarem, pediu ajuda a um programa de TV para promover a reconciliação. Em um reencontro simbólico no parque onde tiveram seu primeiro encontro, Otou finalmente quebrou o silêncio e agradeceu a esposa por tudo que ela suportou durante os anos. E olha o que ela suportou, hein? Emocionado, confessou que seu silêncio era fruto de mágoa e orgulho. Mas a pergunta é essa, mágoa e orgulho de quê? O que foi que a esposa fez de errado? O gesto simples, mas poderoso, comoveu o Japão e virou símbolo de como o orgulho pode afastar, mas também pode ser vencido. Esse é o fim dessa notícia, não é? Essa notícia triste, essa notícia constrangedora, né? O homem ficou muito tempo sem se falar com a esposa. O pior de tudo isso, queridos irmãos, é por exemplo, a questão do motivo, né? Olha, quando um casal decide criar uma história, criar uma vida, se unir para criarem uma história juntos, não é? Há esse sonho de completar essa felicidade
com a criação de filhos. E sem fugir da regra normal da comunidade, da sociedade, eles tiveram 2 filhos. Mas a dado momento, o homem acabou notando que a esposa dava mais atenção aos filhos do que a ele. Aí ele começou a ter ciúme dos próprios filhos. E por conta disso, imputou toda a culpa para a esposa, de tal maneira que ele já não conseguia responder. Veja só que uma situação dessas, um motivo bem pequeno, pode causar danos severos, danos muito grandes para pessoas inocentes, prejudicando assim a boa convivência da família, como foi neste caso que estamos aqui a ver. Então, assim, é uma situação que nos leva a refletir dos danos que podem ser causados pela falta de perdão, pelo orgulho e também, de certa forma, pela mágoa. Até que ponto o orgulho pode prejudicar uma boa convivência na família? Isso é muito, mas muito triste. Antes de entrarmos para a nossa fase de reflexão, eu quero compartilhar com vocês, eu quero ler com vocês aqui a reação dos internautas a essa situação. Alguns dizem que a mulher, na verdade, teve um livramento, porque... Espera, calma aí, veja o que as pessoas dizem no comentário dessa postagem. Ok? Veja esse usuário aqui, acho que é Jô. Ele disse assim: você vê que uma mulher pode ficar 20 anos sem pedir desculpas. Ele aqui, de forma engraçada, acaba imputando a culpa para a mulher, porque a mulher tinha que pedir desculpas, mas eu não concordo, porque a culpa não foi da mulher, não é? O próprio homem confessou que o motivo principal foi o orgulho dele mesmo, né? O outro aqui diz assim, tem um nome complicado, ele disse assim: deixa ele conviver com uma brasileira por 3 meses. Ele vai voltar correndo para o Japão. Meu Deus do céu. Veja o que diz aqui. Vamos ver o que as mulheres dizem. Temos aqui a Esra. Acho que é isso, né? Mora Esra. Ela disse assim: e foram 20 anos sem ouvir besteiras. Que paz. De forma engraçada, acredito que ela escreveu isso, que na verdade a mulher teve um livramento pelo fato do marido não falar com ele. A Brasaki diz assim: um casamento que deu certo, e coloca lá um emoji engraçado. Isa Valentim diz assim: olha o sofrimento mental que causou nela, com certeza foi irreparável. Deveriam ter se separado. Essa lei do silêncio também é uma forma de violência mental. Veja só, Isa trouxe uma situação um pouco mais séria, analisando a situação um pouco mais séria. Mas eu estou feliz que eles não tenham se separado, tá? Estou feliz que eles tenham se resolvido, mesmo depois desses 20 anos. Mari Freitas, 20 anos sem falar porque tinha ciúmes dos próprios filhos? Por mim, poderia continuar calado. Eu te entendo, Mari. Miranda tá aí. Imagine a paz que ela sentiu. Isso foi um favor. Meu Deus, temos opiniões diversas. Agora vamos ler o comentário da Denise Silva, que eu acho um dos mais conscientes, um dos mais idôneos aqui. Veja só. Vendo alguns comentários de pessoas que encaram o casamento como realização pessoal e massagem de superego. Casamento nunca será somente sobre sentimentos, mas principalmente de escolhas. Permanecer junto apesar de... O que deveria ser pontuado aqui é a resiliência dessa mulher, que permaneceu mesmo em meio ao silêncio, mas escolheu amar, deu a vida a 3 filhos e geraram muitas gerações, e gerarão muitas outras gerações. E que no final, mesmo sendo depois de 20 anos, o reconhecimento do seu esposo veio, né? Vou aqui acrescentar. As escolhas que fazemos aqui nesta vida repercutem na vida eterna. Muito bem pontuado. Parabéns a essa usuária, essa internauta Denise Silva. Parabéns, muito bem pontuado. Um comentário que resume de fato o que vamos falar a seguir sobre a resiliência, o perdão e, sobretudo, a paz que nós devemos ter quando liberamos o perdão. Então fique agora com uma breve reflexão que eu preparei sobre este caso e também sobre como nós podemos extrair um aprendizado nessa situação toda. É muito normal as pessoas ao longo da caminhada, principalmente aquelas que estão casadas, elas se magoarem, se chatearem com alguma coisa,
Porque conviver com alguém de uma cultura diferente, conviver com alguém que tem uma criação diferente da sua, que tem convicções diferentes, não é fácil. E atritos, confusões, situações assim acontecem. Mas a forma de resolver essas situações é que acabam ditando a existência ou a inexistência de maturidade dentro do casamento. Eu não sou casado, não estou aqui para dar lição de moral aos casados, mas eu quero falar um pouco sobre a questão do perdão. A Bíblia diz lá no livro de Mateus 6, versículo 12: perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Aqui a Bíblia coloca uma condicional. Para Deus perdoar você, você precisa perdoar o próximo. Deus, Ele é um Deus que nos ama de forma incondicional. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele não nos pediu nada em troca. Ele não colocou condições para nós recebermos essa salvação, para nós recebermos esse presente que é o seu sacrifício na cruz do Calvário, que foi efetivada através da sua ressurreição no terceiro dia. Mas quando se trata da questão do perdão, Deus ele coloca uma condicional. Jesus ele coloca uma condicional. Eu só vou perdoar você quando você perdoar o seu próximo. Ou seja, a condição para que os seus pecados sejam tirados é você não imputar ao outro os pecados ou a maldade que ele fez contra você. Então, se eu não perdoar o meu próximo, eu não serei perdoado. E as minhas orações não serão ouvidas. E entenda uma coisa, meus irmãos. Quem sofre com a falta de perdão não é a pessoa que não está sendo perdoada. É a pessoa que não está perdoando. Se você guarda mágoa, você é que sofre mais. O perdão, ele é libertador. Você sente-se liberto quando você perdoa. Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, ele falou, acho que foi mais 7 palavras, se não estou em erro. E uma das palavras que ele falou foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E sabe o que? Essa oração salvou-me a mim e salvou também a você. Porque se Jesus não tivesse orado, se Jesus tivesse imputado à humanidade o pecado de ter morto o Deus inocente, nós certamente não teríamos sido salvos. Mas a oração de Jesus Cristo, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, foi essa oração que salvou a minha vida, foi essa oração que salvou a sua vida. E entenda uma coisa muito profunda que aconteceu aqui. Jesus perdoou os nossos pecados quando ainda estava na cruz. Talvez seria fácil para ele perdoar a humanidade depois dele ter ressuscitado, depois dele se assentar à direita do Pai. Mas ele liberou o perdão no momento da dor. O que nós entendemos com isso? Perdoar não significa o fim da dor. Mesmo que ainda esteja doendo, ainda esteja magoando o seu coração, você precisa liberar o perdão, porque o perdão é imediato. Você precisa permitir que isso saia do seu coração. Não significa necessariamente que você vai sentar com a pessoa e tomar um cafezinho, que você vai, se calhar, fazer um banquete para a pessoa. Não é totalmente necessário. O perdão pode ser obrigatório, mas a convivência é opcional. Mas o perdão, o ato de liberar o perdão deve ser um ato intencional, urgente e voluntário. Existem situações em que nós não conseguimos liberar porque a mágoa é muito grande. Aí nós precisamos dobrar nossos joelhos e orar diante de Deus. Senhor, por favor, me ajude, porque eu quero perdoar, mas não estou a conseguir. Esse casal ficou cerca de 20 anos. Esse homem ficou magoado por 20 anos, por um motivo banal. Talvez o seu motivo não seja banal, talvez as suas razões sejam muito fortes, talvez você esteja certo em estar machucado, mas não existe sofrimento maior do que o sofrimento que Jesus Cristo passou naquela cruz. Mas mesmo assim Ele nos perdoou e Ele nos deu a graça de perdoarmos também, nos deu a capacidade suficiente. E a Bíblia vai ainda acrescentar que não existe uma tentação grande demais que nós não possamos suportar. Não existe uma dor grande demais que nós não consigamos passar por aquilo. Porque à medida que a tentação vem, Jesus Cristo nos dá o escape. E esse escape pode também ser considerado como a capacidade de nós conseguirmos perdoar quem nos fez mal. Alguém te machucou, alguém fez mal, alguém foi ingrato com você. A mensagem para você é essa.
perdoe, porque a sua vida está paralisada porque você não está liberando esse perdão. Então decida perdoar hoje. Eu venho aqui te dizer que é possível sim, e você se verá livre dessa mágoa e viverá a sua vida com uma leveza e com uma paz jamais sentida. Então trago essa mensagem do céu para você. Perdoe, perdoe hoje. Pegue no seu celular, ligue para alguém, reconcilie-se com essa pessoa e não permita que a mágoa e a falta de perdão consumam o seu coração e tirem a sua paz. Você merece ser feliz, você merece ter paz. Portanto, perdoe hoje, em nome de Jesus Cristo. Antes de terminar essa palavra, eu quero fazer uma oração para você. Por favor, coloque a sua mão no seu coração e vamos orar. Senhor, eu venho orar pela vida desta pessoa que me ouve, que me assiste nesse exato momento. Pai amado, essa pessoa foi machucada, essa pessoa passou injustiças, essa pessoa sofreu muitas coisas. Não é fácil passar por aquilo que ela passou. Mas hoje Deus vivo através dessa palavra, porque a sua palavra, ela não é só teórica, ela não é só letra, ela é poder. O poder que nos dá graça de ultrapassarmos e vencermos as nossas dificuldades e limitações. Essa pessoa hoje decide perdoar. Dê força, Senhor Jesus Cristo, dessa pessoa pegar no celular, ligar para alguém, liberar o perdão. Senhor, permita que feridas sejam curadas, permita que buracos na nossa alma sejam tapados. Em nome de Jesus, que comece uma nova história, que comece um renovo, uma paz jamais sentida. A partir desse momento que a pessoa perdoa, Senhor Jesus Cristo, derrame alívio, derrame graça, derrame o Espírito Santo um novo tempo, Senhor Deus, e que essa pessoa não perca a salvação, o seu reino, não perca o seu reino por causa da falta de perdão. Em nome de Jesus eu oro, dê força e restaure a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Que a sua vida seja abençoada grandemente. Eu volto no próximo vídeo para poder trazer mais uma reflexão para você. Você gostou desse vídeo? Você recebe essa oração? Escreve aqui nos comentários um amém. Deixe ficar o seu like. Compartilhe esse vídeo com aquele que você tem certeza que precisa ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado por escutar esse pobre pecador. E eu quero ver você no próximo vídeo, se Deus quiser. Deus te abençoe. Tchau, tchau.